Será que estamos vivendo o tempo do último Papa? Poderia o anticristo já estar próximo? E as famosas profecias de São Malaquias? Será que realmente elas estão se cumprindo? Pessoal, a morte do Papa Francisco reacendeu diversas perguntas. Mas será que elas têm fundamento bíblico? Fique comigo porque nesse vídeo vamos analisar todas essas questões à luz sempre da palavra de Deus. Então não se esqueça, já deixa o like aí no canal e se inscreva também para nos ajudar com esse trabalho para a glória de Deus. Primeiro, pessoal, as profecias de São Malaquias. Nos últimos dias, a morte do Papa Francisco trouxe à tona as chamadas profecias de São Malaquias. Mas o que são essas profecias? Elas são realmente confiáveis? As profecias, meus irmãos, de São Malaquias, elas são atribuídas a um arcebispo irlandês do século XII. Elas consistem em uma lista de frases curtas que supostamente descrevem os papas que governariam a Igreja Católica. E essa lista, ela termina com um papa chamado Petrus Romanus, que significa Pedro Romano, e segundo a profecia estaria no comando durante a destruição de Roma e o juízo final. Um dos trechos mais citados dessa profecia diz assim: durante a última perseguição da Sagrada Igreja Romana, reinará Pedro o Romano, que apacentará as suas ovelhas em meio a muitas tribulações. Quando essas coisas terminarem, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará o seu povo. E muitas pessoas já falam que o Papa Francisco se assemelha a essa profecia porque quando ele assumiu, se não me engano, em 2013, as coisas estavam muito conturbadas e ele trouxe à tona muitos casos, muitas polêmicas que estavam acontecendo dentro da Igreja Católica, e ele soube lidar com todas essas situações. Então ele cumpriria essa parte da profecia que diz que ele apacentaria as suas ovelhas em meio a muitas tribulações. E essas palavras têm causado muito alvoroço, especialmente entre aqueles que acreditam mesmo que o Papa Francisco foi o último desta lista, e que isso então marcaria aí o fim dos tempos. Mas tem uma coisa que ainda não se encaixa nessa profecia, que é o nome Petrus Romano, Pedro Romano. O nome real do Papa Francisco é Jorge Mário Bergoglio, mas ele escolheu, o nome papal em homenagem a São Francisco de Assis, por isso o nome Papa Francisco. E devido a este nome que o Papa Francisco pegou de Francisco de Assis, é que fazem a ligação aonde dizem que ali se cumpriria essa parte do nome Pedro. Por quê? Porque o nome de nascimento de Francisco de Assis é esse: Giovanni di Pietro di Bernardone, que significa basicamente João, filho de Pedro. Porque o nome do pai de Francisco de Assis era Pedro, então dentro do seu próprio nome vem ali o significado de filho de Pedro. Então, ao Papa Francisco carregar o nome de Francisco de Assis, que era filho de Pedro, logo as pessoas associam que o Papa Francisco seria então espiritualmente filho de Pedro, assim como Francisco de Assis era. O que pode então ser interpretado, e é por muitos, como uma conexão simbólica ao nome Petrus Romanus, ou Pedro Romano, que é o nome que está na profecia de São Malaquias. E dessa forma, pessoal, muitos vão falar que de fato, então, o Papa Francisco cumpre a profecia de São Malaquias, que diz que ele seria o último Papa e depois dele viria o fim. Então, de início, nós já vemos que para dizerem que essa profecia se cumpriu realmente no Papa Francisco, e de fato, São Malaquias, há muitos anos atrás, falou dele, percebemos que todo um malabarismo tem que ser feito, e essas profecias são muito subjetivas e genéricas, podendo muitas vezes várias coisas que essas profecias de São Malaquias diziam ser atribuída a qualquer papa aí da história, e cada um ficar buscando nuances aí da vida dos papas para dizer que essas profecias realmente se cumpriram. E quando a gente vê, é um monte de coisa falada aí, nada tão específico, e todo um malabarismo ali tem que ser feito para que se ajuste e se consiga dizer que tem alguma coisa de fato a ver com aquele Papa que São Malaquias havia profetizado. E há um grande problema também com essas profecias, que é o seguinte: não há evidências históricas de que de fato
São Malaquias realmente tenha escrito essa lista de profecias. Elas só surgiram em 1595, mais de 400 anos após a morte de São Malaquias. E acredita-se também que elas foram criadas como um artifício até mesmo político para influenciar a eleição de um papa. E até mesmo a própria Igreja Católica não tem esse documento de São Malaquias de profecias, que é uma lista, de várias profecias, como sendo um documento oficial da Igreja Católica. Então, por isso, meus irmãos, e mais coisas que nós vamos nos aprofundar agora, nós não podemos levar essas profecias em consideração como muitos têm feito, inclusive cristãos evangélicos, E o motivo principal de não podermos levar essas profecias em consideração vem agora, que é a palavra de Deus, meus irmãos, é a nossa única regra de fé e prática. É aqui onde devemos parar e refletir. Como cristãos, qual é a nossa fonte de autoridade final? Será que podemos nos basear em profecias como essas para formar a nossa visão sobre o futuro? A resposta, meus irmãos, sem dúvida é não. Cremos na doutrina divina da Reforma, sola Scriptura, que significa somente as Escrituras. Essa é uma das marcas, meus irmãos, da Reforma Protestante e é um pilar da fé cristã. Somente a Bíblia é inspirada por Deus e totalmente suficiente para nos guiar em todas as questões de fé e da nossa vida prática. Em 2 Timóteo 3,16, nós lemos o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso significa, meus irmãos, que não podemos e nem precisamos ficar recorrendo a profecias extra-bíblicas, ou até mesmo a tradições humanas ou supostas revelações para encontrar respostas sobre Deus, sobre o futuro ou até mesmo sobre a nossa salvação. Toda a verdade necessária para a vida cristã está na Bíblia. Deuteronômio 29 também vai dizer: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Essas palavras, meus irmãos, nos ensinam que não precisamos ficar especulando, correndo atrás de supostas profecias, supostas revelações, tradições e tantas coisas, mas nos mostra que o que Deus nos revelou nas Escrituras é suficiente para a nossa vida. Então não fique se baseando em profecias antigas ou coisas do tipo, mas se baseie na palavra de Deus. Então esse é o motivo principal do porquê não devemos temer a essas profecias e nem levá-las em consideração. Mas você pode estar se perguntando: e o anticristo? Será mesmo que tudo isso tem alguma coisa a ver, pelo menos com o anticristo, que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Então agora vamos falar sobre a visão bíblica sobre o anticristo. Então, meus irmãos, é importante lembrarmos que a Bíblia não fala de apenas um anticristo. Em 1 João, capítulo 2, verso 18, vai dizer: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que é a última hora. Ou seja, o espírito do anticristo já está em operação no mundo. Isso inclui qualquer pessoa ou coisa que se oponha a Cristo ou ao Evangelho. E às vezes ficamos buscando pessoas, nomes, não, agora é o Elon Musk, não, agora é o Papa, não, agora é o Macron, mas esquecemos de que a palavra de Deus nos mostra que o espírito do anticristo já está no mundo, por meio de ideologias, por meio de governos, por meio dos falsos ensinos, por meio de tudo aquilo que se levanta contra Cristo e sua igreja. E quantas coisas não temos visto ultimamente que tem essa bandeira anticristã e cada vez mais o cristianismo tem sido perseguido. Este é o espírito do anticristo que já está entre nós. Mas a Bíblia também fala, meus irmãos, de um homem da iniquidade, que será revelado antes da volta de Jesus. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, vai dizer: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar
no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, meus irmãos, vemos aqui que sim, haverá o homem da iniquidade, ou seja, um anticristo que virá personificado mesmo em uma pessoa. Diz até que antes de Cristo voltar, ele tem que vir, porque aqui no contexto dessa passagem de Tessalonicenses está sendo falado sobre a volta de Jesus. E aí ele fala que isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Ou seja, Jesus não voltará enquanto o anticristo não vier. Então, sim, meus irmãos, podemos ver que o anticristo é uma pessoa que virá, fará todas essas coisas que nós já sabemos, né? Enganará a muitos, mas também temos que lembrar que ele não é apenas um indivíduo, mas também um sistema de oposição a Cristo, que se manifestará de forma mais evidente no fim dos tempos. Mas e aí, será então que é possível ligar o anticristo à morte do Papa Francisco? Com base nas escrituras, meus irmãos, não podemos afirmar que o anticristo surgirá devido à morte de um Papa, ou até mesmo que o próximo Papa será o anticristo. A Bíblia, inclusive, nos adverte contra a prática de especulações sem fundamento. Jesus disse em Mateus 24, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, meus irmãos, nosso foco não deve estar em tentar ficar identificando quem é o anticristo, ou ficar fazendo conjecturas sobre eventos finais, mas o que nós devemos fazer, meus irmãos, de fato, é buscar permanecer fiéis a Cristo e ao Evangelho, vivendo de forma santa, vivendo com a esperança da volta de Cristo, que mesmo que o anticristo venha e todas essas coisas aconteçam, ele será derrotado por Cristo. E Jesus, o nosso Salvador, estabelecerá o seu reino eterno. E é nisso que devemos confiar, meus irmãos, e não ficar com medo dessas notícias que acontecem, dessas supostas profecias ou supostos anticristos aí que estão falando. Então devemos entender de uma vez por todas que essas chamadas profecias de São Malaquias não têm base bíblica e não devem de maneira nenhuma ser usadas como guia para interpretar o fim dos tempos. Somente a palavra de Deus, meus irmãos, é verdadeira e confiável. Se o mundo está preocupado com o surgimento do anticristo, nós, como cristãos, devemos proclamar o Cristo vivo, que venceu a morte, reina soberano e voltará em glória. E você, o que pensa sobre isso tudo? Então, deixe seus comentários aqui no canal, compartilhe esse vídeo e se inscreva para não perder nenhum conteúdo como esse. Valeu, pessoal, Deus os abençoe e até o próximo vídeo.